Então, vamos começar. Aqui eu já tenho a lata lavada, tirei o rótulo, tá bem lavadinha. E a gente vai passar acetona nela toda, que é para tirar restos de gordura, às vezes até a própria gordura que sai da mão da gente, às vezes atrapalha para pegar a tinta. Então, a gente, com um paninho, passa a acetona, tá bom? A acetona seca bem rápido, então, a gente já pode começar a trabalhar. Então, aqui eu peguei o primer, coloquei aqui na bandejinha de plástico, tá? Essas bandejinhas que vem, às vezes, frios, frutas, então não joga fora não, tá? Porque a gente reutiliza. E aqui a buchinha de cozinha. Então, eu vou passar aqui a buchinha aqui na tinta. E vamos começar a dar batidinhas aqui na lata. Esse daqui é o primer. Por que que a gente tem que passar esse primer primeiro? Porque se a gente for colocar a tinta direto na lata, no vidro ou na garrafa PET, não vai pegar a tinta. Pode acontecer, até pode pegar, mas depois de um tempo ela vai sair. Às vezes você só passa o dedo assim, ela sai. Então, esse primer aqui que eu tô usando é um primer caseiro. Eu vou dar a receita para vocês, já dei a receita para vocês, eu vou deixar aqui nos comentários a receita, porque esse primer aqui é ótimo. Ele dá uma cobertura, ele é caseiro, mas ele dá uma cobertura muito boa, uma fixação muito boa. Então, olha, aqui eu vou espalhando o primer pela lata toda, bem uniforme. Tenta não deixar lugar com excesso e nem lugar faltando. Essa é só a primeira camada. Então, olha aqui. Passei a primeira camada. O que acontece agora? Vamos deixar secar, tá bom? Isso daqui, para secar bem perfeitinho mesmo, vai de umas 2 a 3 horas. Não adianta querer antecipar o processo. Com o primer, de preferência, não usar o secador, tá? Então, deixa ele secar naturalmente. Então, deixa ele lá quietinho, paradinho, por pelo menos 2 a 3 horas, dependendo do ambiente, se tá frio, se tá calor. Às vezes, ele pode demorar mais ou secar mais rapidinho ou demorar mais um pouco, tá bom? Agora que eu já estou aqui com a minha lata bem sequinha, tá? Agora, a gente vai passar uma camada de tinta PVA nela. Essa daqui é tinta PVA ou acrílica. Essas tintas de usar, passar na parede, tá bom? Então, você pode usar essa tinta aí. Ou você pode comprar das marcas conhecidas aí, também tem tinta PVA, tá bom? Mas pode ser essas tintas aí que a gente usa na parede. Então, para passar, aqui eu já coloquei um pouquinho da tinta. Para passar na latinha, ou você vai usar a mesma buchinha, usa de um outro lado, né, que tá limpinho, ou se não, usar um pincel macio. Não vai usar esses pincéis que você usa para pintar tecido, aquele pincel mais duro.
sabe? Tipo esse pincel aqui, ó, que ele é muito duro. Porque vai correr o risco, inclusive, de tirar o primer que tá aqui por baixo. Então, tem que ser um pincel com cerda macia, tá? Olha, esse pincel aqui, inclusive, é pincel escolar. Mas ele tem a cerda bem macia, tá bom? Então, a gente vai agora pintar a latinha toda. Depois que a gente já passou o primer. Então, a gente vai passar a tinta PVA ou tinta acrílica. Então, você espalha bem a tinta, não deixa excesso de tinta. Vamos espalhar bem, para ficar bem uniforme. Então, é assim, ó, a gente vai pintar a latinha toda e também deixar secar bem, tá? Nesse caso aqui agora da tinta PVA, se quiser acelerar com o secador, pode acelerar com o secador, não tem problema nenhum não, tá certo? Eu vou continuar pintando aqui, daí eu volto com vocês quando já tiver seca. Agora que a minha lata já tá toda pintada, já tá bem seca, tá? Inclusive, ela ficou aqui de um dia para outro, já tá bem sequinha. Então, nós vamos para a parte de decorar. Eu vou usar essa cola multicolagem. Se você não tem essa cola, você pode usar cola branca misturada com água. Então, é mais ou menos a proporção de 2 partes de cola para uma parte de água. A cola não pode ficar muito líquida, mas também não pode ficar grossa. Um pincel macio, nós vamos usar também. E esses guardanapos decorativos. O guardanapo, eu sei que tem várias alunas aí que tem os guardanapos que compraram de mim o ano passado. Então, esse guardanapo, ele funciona da seguinte maneira. São 3 camadas, tá? Esse guardanapo aqui. Então, para ajudar a tirar as camadas do guardanapo, molha aqui um pouquinho o dedo na cola e faz assim, olha. Ó, aqui já saiu uma camada, tá vendo? Ó, aqui saiu a segunda camada. Normalmente são 3 camadas, esses guardanapos. Tem alguns que tem 2 camadas só, mas precisa tomar muito cuidado para você tirar as camadas e a gente vai usar essa camada aqui do desenho. Então, olha, vai tirando aqui, ó. Vai puxando com muito cuidado, porque esse guardanapo aí ele fica muito fininho. E ele é muito fácil de rasgar. E a gente não quer que ele rasgue. Então, vai tirando assim, ó, aos pouquinhos, devagar. Tá? Até a gente ficar só com essa camada aqui do desenho, que ela é bem fininha. Essa parte que você tirou, dá uma amassadinha, deixa de lado que a gente vai usar. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, aos pouquinhos, ir passando a cola na lata, bem espalhado, pouca cola. Espalha bem. Vamos aos pouquinhos, tá? E aí, a gente vem com o papel colando. Aí, eu venho um pedaço, um plástico, um saquinho plástico qualquer, aonde eu já colei, pega aquela parte que sobrou do guardanapo e pressiona.
que é para ele colar bem e não formar bolhas. Tá bom? E a gente continua colando. Lembra sempre, não exagera na quantidade de cola, tá? Bem espalhado. Aí, eu vou vindo aqui, ó, com cuidado e vou fixando. Opa, aqui tá bem a dobra, ó, do guardanapo. De novo, coloco plástico. Pra tirar as bolhas e pra fixar bem o guardanapo, tá? Aqui ele vai sobrar um pouquinho, tá vendo? Mas não tem importância, a gente pode colar ele aqui por cima do outro. Essa latinha de leite é legal porque ela dá certinho, quase, o tamanho do guardanapo. Passei a cola, espalhei bem, venho aqui, ó, com cuidado. Aqui eu vou passar mais um pouquinho de cola por cima, né? Pra colar essa parte aqui que tá sobrando. De novo, o plástico, pedacinho de plástico e vai passando pra ele fixar, não formar bolha. Ó, então, ele tá ficando assim. Ah, essa parte aqui que sobrou eu vou cortar? Vai cortar. Só que nós vamos cortar com uma lixa, sabe lixa de unha? Ó, vem aqui, vai passando a lixa. Tá? E vai tirando os pedacinhos. Aqui, ó, passa a lixa. Não corta com a tesoura, não, porque às vezes ele não fica um acabamento bem perfeitinho, tá? Passa levinho a lixa, tá bom? Não precisa passar forte, não. Então, depois que eu cortei o guardanapo com a lixa, agora eu vou passar uma camada bem fininha de cola, que é para ajudar a fixar ainda mais o guardanapo. Bem de levinho, tem que ser com pincel macio, porque senão, se for aqueles pincéis de tecido, por exemplo, aquele pincel de cerda dura, você vai rasgar o guardanapo. Então, tem que ser com pincel de cerda macia. Olha, esse pincel que eu tô usando aqui é um pincel escolar. É um pincel super baratinho, tá? Pincel chato. E ele tem a cerda bem macia. Tá bom? Então, tem que ser um pincel com cerda macia. Senão, você vai rasgar. Conforme você passa o pincel, vai rasgar o guardanapo. Então, depois que eu passar essa camada aqui, o que acontece? Vou deixar secar bem, tá bom? Agora que eu já passei a cola na latinha toda, e vamos deixar secar, e vamos agora para a tampa. Eu tenho aqui isso daqui é aqueles ilhós de cortina, sabe?
que eu achei aqui, então eu resolvi colocar esse daqui aqui no meio. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que marcar aqui, ele bem no meio. Vou marcar aqui com a caneta. E vou cortar. Eu tenho aqui essas florzinhas de strass, então eu resolvi colocar para enfeitar um pouquinho mais. Olha, eu coloquei aqui na tampa, tá? Ficou bem bonito. E eu vou colocar aqui, ela é autocolante, tá? Você pode colocar fita, pode colocar cianinha, pode colocar pérola, ou deixar sem nada mesmo, porque na verdade eu até achei que só do jeito que tá já tá bonita, mas eu quis enfeitar um pouco mais. Ó, tela autocolante. Então, por enquanto tá assim. Então, pra que vai servir essa lata, afinal de contas? Nós vamos pegar um papel higiênico. Vamos tirar essa parte de dentro dele. Ó, tirei o rolinho de dentro. Aí, a gente pega a parte de dentro, né? Vamos colocar o papel higiênico ali dentro da latinha. Tem que dar uma amassadinha nele, senão não entra. Vamos tirar essa parte feia aqui. Então, fica um prático porta-lencinhos. O que vocês acharam? Gostaram da sugestão? Eu gostei bastante, achei que o resultado ficou muito bonito. E vocês, o que vocês acharam?